A última guerra romano-persa, a mais brutal. Roma e a Pérsia tiveram séculos de rivalidades, com alguns momentos de paz e outros de guerra. No entanto, chegaria um momento em que os dois impérios teriam sua última e mais violenta guerra. Tudo teve início com um golpe em Constantinopla, não apenas uma troca de poder, mas o estupim de um conflito devastador. O que começou como uma disputa interna pelo trono rapidamente se tornou uma guerra brutal por terras, glória e vingança. Acompanhe como os persas quase aniquilaram o Império Romano do Oriente, como Jerusalém foi pilhada, e como Heráclio, imperador em tempos de trevas, virou o jogo contra todas as probabilidades. Uma história marcada por reviravoltas, traições e confrontos colossais, e que, ao final, abriu caminho para a ascensão de um novo poder, o Islã. Após anos de batalhas inconclusivas, o imperador Maurício encerrou a longa guerra bizantina-sassânida de 572 a 591 ao intervir na sucessão persa. Auxiliou o príncipe exilado Cosroes, futuro Cosroes II, a retomar o trono usurpado por Barão Jobim. Em sinal de gratidão, os sassânidas cederam aos bizantinos vastas regiões do nordeste da Mesopotâmia, parte significativa da Armênia persa e a estratégica Ibéria caucasiana, ainda que os detalhes desses acordos permaneçam obscuros. Mais crucial ainda, Constantinopla deixava de pagar tributo à Pérsia, um alívio sem precedentes para seus cofres. Em seguida, Maurício voltou sua atenção aos Balcãs, lançando campanhas militares para conter a ameaça dos eslavos e dos ávaros. Contudo, os gastos exorbitantes de guerras anteriores, sobretudo sob o reinado generoso de Tibério II, haviam drenado as reservas imperiais. Para restaurar o tesouro, Maurício adotou medidas fiscais severas e reduziu os pagamentos ao exército, o que provocou sucessivas revoltas entre as tropas. O último motim, em 602, foi causado por sua ordem de que os soldados passassem o inverno nos Balcãs vivendo da terra, sem suprimentos. O exército rebelado proclamou Focas, um centurião de origem trácia, como novo imperador. Maurício tentou resistir, apelando ao apoio das poderosas facções dos azuis e verdes, os grupos rivais das corridas do hipódromo, mas sua defesa foi ineficaz. Tentando fugir da capital, foi capturado e executado por ordem de Focas. A morte de Maurício provocou repercussões imediatas. Narses, então governador da Mesopotâmia romana, rebelou-se contra o novo regime e tomou a cidade de Edessa. Focas respondeu ordenando que seu general Germano sitiasse a cidade. Isolado, Narses recorreu à única força capaz de desestabilizar Focas, o rei persa Cosroes II. Ansioso por vingar a morte de seu aliado, e por recuperar os territórios outrora cedidos, Cosroes viu ali o pretexto ideal para declarar guerra ao Império Romano. O general Germano foi morto em combate contra os persas, e a contraofensiva imperial fracassou nos arredores de Dara, culminando na perda da fortaleza em 605. Narses escapou das mãos de Leôncio, o eunuco enviado para capturá-lo, mas ao tentar negociar seu retorno a Constantinopla, foi traído e queimado vivo por ordem de Focas. O episódio, somado aos sucessivos desastres militares, arruinou a reputação do regime. Em 608, do exarcado da África, Heráclio, o Velho, instigado por Prisco, conde dos escultores e genro de Focas, iniciou uma revolta. Ele e seu filho, também chamado Heráclio, se declararam cônsules e cunharam moedas com seus retratos em trajes consulares, desafiando abertamente o trono. Nesse mesmo período, revoltas eclodiram na Síria e na Palestina. Em 609 ou 610, o patriarca de Antioquia, Anastácio II, morreu em meio à violência. Fontes da época mencionam o envolvimento de comunidades judaicas, mas os detalhes são incertos quanto a quem lutava contra quem. Focas, tentando restaurar a ordem, nomeou Bônus como conde do Oriente. Ele puniu os verdes por sua participação nos tumultos em Antioquia. Heráclio, o Velho, enviou seu sobrinho Nicetas ao Egito para ampliar a rebelião. Bônus tentou detê-lo, mas foi derrotado nos arredores de Alexandria. Em 610, Nicetas consolidou o controle da província com apoio do patriarca João, o Esmoler, recém-eleito com a ajuda da facção rebelde. A principal força rebelde foi então empregada em uma ofensiva naval contra Constantinopla, liderada por Heráclio, o Jovem. A resistência a Focas desmoronou rapidamente. O imperador deposto foi entregue por seus próprios aliados ao novo líder. Antes de ser executado, protagonizou uma troca que a história jamais esqueceu. "É assim que você governou o império?", perguntou Heráclio. "E você governará melhor", respondeu Focas, com amargura. Após a ascensão do novo imperador, Heráclio, o Velho,
desapareceu das fontes históricas. Presume-se que tenha morrido pouco depois, embora a data exata permaneça desconhecida. Após se casar com sua prometida Fábia Eudóxia e ser coroado pelo patriarca, Heráclio, então com 35 anos, partiu para cumprir o destino que o esperava como novo imperador. Uma das primeiras ameaças ao seu governo veio da própria terra que herdara. Comênciolo, irmão de Focas, liderava uma força expressiva na Anatólia Central, até ser eliminado pelo comandante Armênio Justino, um golpe decisivo que removeu um obstáculo estratégico à autoridade de Heráclio. Ainda assim, o atraso na incorporação das forças de Comênciolo permitiu que os persas avançassem ainda mais profundamente na Anatólia. Buscando estabilizar a administração e aliviar os cofres imperiais, Heráclio reduziu o número de funcionários sustentados pela igreja em Constantinopla e suspendeu o pagamento a novos oficiais do fisco. Ao mesmo tempo, passou a utilizar cerimônias cuidadosamente encenadas para legitimar sua dinastia e construiu uma imagem pública de justiça, buscando consolidar sua posição em meio ao colapso que se espalhava. Enquanto isso, os persas se aproveitavam do caos. Em plena guerra civil, tomaram diversas cidades fronteiriças da Armênia e da Alta Mesopotâmia. Em 609, conquistaram Mardin e Amida, as margens do Eufrates. Edessa, cidade envolta em lendas cristãs, onde se acreditava que o próprio Jesus a protegeria, caiu em 610. Na Armênia, a estratégica Teodosiópolis se rendeu a Chata e Estaiar, influenciada por um homem que alegava ser Teodósio, filho de Maurício, que teria buscado refúgio sob a proteção de Cosroes. 2 anos antes, em 608, o general Shahin havia lançado uma ofensiva que alcançou Calcedônia, diante mesmo de Constantinopla, cruzando o Estreito do Bósforo. Quando Heráclio assumiu o trono, os persas já haviam conquistado todas as cidades romanas a leste do Eufrates e consolidado o controle da Armênia. Em seguida, moveram-se para a Capadócia, onde Shahin tomou Cesareia Mazaca. Lá, Prisco, genro de Focas, que havia encorajado a revolta heracliana, iniciou um cerco prolongado para conter as forças inimigas. A ascensão de Heráclio não trouxe alívio imediato. Ele tentou firmar a paz, alegando que Focas, o causador da guerra, já havia sido deposto. Mas os persas, confiantes em suas vitórias, recusaram qualquer acordo. Como sugerido pelo historiador Walter Caegi, é possível que o verdadeiro objetivo de Cosroes fosse restaurar o antigo Império Aquemênida, destruindo o poder romano, embora, com a perda dos arquivos persas, isso nunca tenha sido comprovado documentalmente. Heráclio se juntou a Prisco no cerco de Cesareia, mas este, alegando doença, recusou-se a encontrá-lo, um gesto de desprezo silencioso. Heráclio disfarçou sua indignação e retornou a Constantinopla em 612. Durante sua ausência, Shahin escapou do cerco e incendiou Cesareia. O revés enfureceu Heráclio, que imediatamente destituiu Prisco e os demais oficiais ligados ao regime anterior. Nomeou então Filípico, antigo general de Maurício, como comandante supremo, mas este se mostrou ineficaz, evitando confrontos. Cansado da incompetência, Heráclio assumiu pessoalmente o comando, ao lado de seu irmão Teodoro. Aproveitando o vácuo de liderança, Cosroes lançou uma invasão à Síria romana sob o comando de Charbarais. Heráclio tentou detê-lo em Antioquia, com o apoio espiritual de São Teodoro de Síquion, mas mesmo assim, suas forças, juntamente com as ginicetas, foram derrotadas por Shahin. Os detalhes da batalha são obscuros. A cidade foi saqueada, o patriarca morto e grande parte da população deportada. A tentativa de conter os persas nos portões da Cilícia também fracassou, e as forças inimigas tomaram Tarso e toda a planície da região, isolando Constantinopla das províncias da Síria, Palestina, Egito e do Exarcado da África. A resistência local era esparsa. Embora algumas cidades improvisassem defesas, a maioria tentava negociar. Em 613, Damasco, Apameia e Emesa caíram. Nicetas continuou a resistir, mas foi derrotado em Adriete. Obteve um modesto êxito próximo a Emesa, onde ambos os lados sofreram pesadas perdas, cerca de 20.000 mortos. Mas o golpe mais simbólico viria no ano seguinte. Em 614, Jerusalém caiu após 3 semanas de cerco. Estima-se que entre 57 e 66 mil pessoas tenham sido mortas, e outras 35 mil deportadas à Pérsia, incluindo o patriarca Zacarias. Igrejas foram incendiadas, incluindo o Santo Sepulcro. Relíquias sagradas, a Vera Cruz, a lança e a esponja sagrada, foram levadas a Ctesifonte. Para muitos cristãos, esse era o sinal inconfundível da ira divina. Culpou-se os judeus pela tragédia,
sob acusações de colaboração com os invasores e até de tentativas de massacres, embora muitos desses relatos estejam contaminados pelo medo e pelo pânico da época. Em 618, os persas invadiram o Egito, uma província que, por quase 300 anos, havia sido poupada da guerra. O ressentimento religioso dos monofisitas contra Constantinopla dificultou a resistência romana. Com o apoio de Cosroes, os persas enfrentaram oposição frágil. Após um cerco de um ano, Alexandria caiu, supostamente após um traidor revelar um canal secreto. Nicetas e o patriarca João, o esmoler, fugiram para Chipre. Nicetas desaparece das fontes pouco depois, e Heráclio perdeu um de seus principais comandantes. A perda do Egito foi devastadora. Constantinopla dependia dos grãos egípcios para alimentar sua população. Em 618, a tradicional ração gratuita foi suspensa, como ocorrerá séculos antes em Roma. Após essa vitória, Cosroes teria enviado uma carta a Heráclio. Cosro, o maior dos deuses e senhor da terra, a Heráclio, seu vil e insensível escravo. Por que insistes em reinar? Não destruía os gregos. Não arrasei Cesareia, Jerusalém e Alexandria? Submete-te a mim, traz tua mulher e filhos, e te darei vinhas e olivais. Não confies nesse Cristo que nem a si salvou. Refugia-te onde quiseres, mesmo no mar, minha mão te alcançará. Em 615, os persas chegaram a Calcedonia, frente a Constantinopla. De acordo com Cebels, foi neste momento que Heráclio quase aceitou tornar-se vassalo de Cosroes, permitindo que ele escolhesse o próximo imperador. Esse, sem dúvidas, foi um dos piores momentos da história do Império Romano Oriental, que se viu em um perigo gigante. Em 617, Calcedonia caiu para Shahrim, e os persas chegaram às portas da capital. Embora uma delegação romana tentasse negociar, Shahrim declarou não ter autoridade para assinar a paz. Cosroes rejeitou o acordo, um erro estratégico que selaria seu destino. Logo depois, os persas recuaram, concentrando-se na conquista do Egito. Mesmo assim, mantiveram sua vantagem, capturaram Ancira por volta de 620 ou 622, e tomaram Rhodes e outras ilhas do mar Egeu entre 622 e 623, ameaçando um cerco naval a Constantinopla. O imperador romano precisaria fazer o mesmo que Aureliano fez durante a crise do terceiro século, onde o Império Romano se encontrava fragmentado, com vários inimigos diferentes, se vendo em um momento decisivo. O desespero era tão grande que Heráclio considerou transferir a capital para Cartago. A carta de Cosroes não intimidou Heráclio, serviu como gatilho para uma reação desesperada. O imperador reorganizou o que restava do império. Já em 615, cunhava-se uma nova moeda de prata, mais leve, com a inscrição Deus ajuda os romanos. Uma súplica de fé num tempo de colapso. As moedas de cobre também foram desvalorizadas para manter os gastos diante da queda brutal nas receitas. Como se não bastasse, uma praga assolou o império em 619, corroendo ainda mais a arrecadação e alimentando o temor de um castigo divino. Mas mesmo nas cinzas de um império, Heráclio não se rendeu. Heráclio, determinado a reverter os infortúnios do império, implementou medidas drásticas, reduziu à metade o pagamento dos funcionários, elevou impostos, forçou empréstimos e impôs pesadas multas a agentes corruptos. Mesmo enfrentando críticas por seu casamento com sua sobrinha Martina, considerado incestuoso por muitos, o clero bizantino apoiou vigorosamente sua cruzada contra os persas. Apoiadores eclesiásticos pregaram que era dever sagrado dos cristãos defender o império, oferecendo a Heráclio um empréstimo composto por todos os objetos dourados e prateados da capital. Para financiar o esforço de guerra, metais preciosos e bronze foram retirados até mesmo de monumentos e da própria Hagia Sofia. Essa campanha, segundo muitos historiadores a partir de Guilherme de Tiro, seria um prenúncio das cruzadas. No entanto, estudiosos como Walter Caegi argumentam que o fator religioso foi apenas um dos muitos elementos em jogo. Ainda assim, milhares de voluntários foram recrutados e equipados com fundos oriundos da igreja. E, pela primeira vez, Heráclio lideraria pessoalmente os exércitos nas linhas de frente. Suas tropas foram reabastecidas, reequipadas, e sob seu comando direto, o exército romano ressurgia, sustentado por um tesouro reerguido com sacrifícios. George Ostrogorsky sugeriu que esses voluntários foram alocados em 4 grandes regiões administrativas chamadas temas, recebendo terras inalienáveis sob a condição de serviço militar hereditário. Contudo, estudos modernos tendem a situar a origem dos temas sob o governo posterior de Constante II. Em 622, após as celebrações pascais,
Heráclio partiu de Constantinopla. Deixou seu filho, Heráclio Constantino, como regente sob os cuidados do patriarca Sérgio e do patrício Bônus. Durante o verão, dedicou-se a treinar seus homens e fortalecer sua própria liderança. No outono, iniciou uma campanha decisiva. Marchou pela Capadócia, ameaçando as linhas de comunicação persas entre o Vale do Eufrates e a Anatólia. O general Charbarais, pressionado, foi forçado a retirar-se das frentes da Bitínia e da Galácia para o interior oriental da Anatólia. Os detalhes que se seguem são escassos, mas é certo que Heráclio obteve uma vitória esmagadora contra Charbarais no outono de 622. Uma emboscada persa foi descoberta, e Heráclio fingiu uma retirada. Quando os persas saíram do esconderijo para perseguir os romanos, a elite dos Optimatoi lançou um contra-ataque fulminante, desbaratando as forças inimigas. A Anatólia, por ora, estava salva. Heráclio, no entanto, teve que retornar a Constantinopla para enfrentar outra ameaça, a ofensiva dos ávaros nos Balcãs. Deixou seu exército para invernar no Ponto. Enquanto o império combatia os persas, os ávaros eslavos devastavam os Balcãs. Cidades como Singidunum, Viminacium, Naissus e Serdica foram capturadas. Salona foi destruída em 614, e Isidoro de Sevilha chegou a afirmar que os eslavos haviam tomado a Grécia dos romanos. Os ávaros ameaçavam a Trácia, as portas de Constantinopla. Apesar de inúmeros ataques, Tessalônica resistiu, um bastião vital para o controle bizantino da região. Outras cidades menores do Adriático, como Zadar, Trogir, Budva, Chocoder e Lese, também sobreviveram às investidas. Com a ameaça dupla, os romanos não podiam mobilizar todas as forças contra os persas. Heráclio enviou um emissário ao Chagan Ávaro, oferecendo tributo em troca da retirada para além do Danúbio. O Chagan propôs uma reunião em Heracleia, em 5 de junho de 623, mas planejou uma emboscada para capturar o imperador. Avisado a tempo, Heráclio conseguiu escapar, perseguido até as muralhas de Constantinopla. Muitos de sua comitiva, e cerca de 70.000 camponeses trácios que vieram saudá-lo, foram capturados e mortos. Apesar da traição, Heráclio foi forçado a pagar 200.000 sólidos aos ávaros e entregar como refém seu filho legítimo João a Talarico, seu sobrinho Estevão e o filho legítimo de Bônus. Livre da ameaça ávara, Heráclio voltou-se contra a Pérsia. Em 624, ofereceu paz a Cosroes, sob ameaça de invadir o coração do Império Persa. A proposta foi rejeitada. Em 25 de março, Heráclio partiu de Constantinopla. Desprezando a segurança das retaguardas, avançou por território armênio com cerca de 20 a 24.000 soldados. Retomou Cesareia e desafiou o orgulho de Cosroes. Seguindo o rio Araxes, destruiu Dvin e Naquivan, ambas sob domínio sassânida. Em Ganzaca, derrotou o exército de Cosroes com auxílio de tribos árabes aliadas, matando seus guardas pessoais e desestabilizando seu exército. Heráclio então arrasou o templo do fogo de Adurgo-Chaspas, um dos mais sagrados do zoroastrismo, em Taqui Suleimã, e atacou Gaishavan, residência de Cosroes em Adurbadaga. Passou o inverno na Albânia caucasiana, reorganizando suas forças. Cosroes, enfurecido, enviou 3 exércitos sob Charbarais, Shahrim e Charraplacan para cercar Heráclio. Este, contudo, dividiu e conquistou. Com o apoio dos lásicos, abasgos e ibéricos, encorajou seus soldados dizendo: se Deus quiser, um de nós perseguirá 10.000. 2 desertores fingidos enganaram Charbarais, alegando que Heráclio fugia de Shahrim. Cegos pela rivalidade, os persas se desorganizaram. Heráclio derrotou Charraplacan e Shahrim, um após o outro. Shahrim perdeu sua bagagem. Charraplacan foi supostamente morto. Heráclio cruzou o Araxes, acampando nas planícies opostas. Os persas perseguiram-no, mas foram atrasados por pântanos. Em Aliovit, Charbarais dividiu seu exército. 6.000 soldados tentariam emboscar Heráclio, enquanto o restante ficava no acampamento. Mas Heráclio antecipou-se. Em fevereiro de 625, atacou o acampamento principal dos persas num ataque noturno. Destruiu tudo. Charbarais fugiu nu, desarmado e humilhado, perdendo até seu harém e bagagem. Heráclio passou o inverno ao norte do lago Van. Em 625, iniciou uma marcha para o Eufrates, contornando o Monte Ararat e percorrendo 320 quilômetros ao longo do Arsanias em 7 dias, tomando Amida e Martirópolis. Prosseguiu em direção ao Eufrates, seguido de perto por Charbarais. Fontes árabes afirmam que Heráclio foi derrotado no rio Satidama, mas as bizantinas silenciam sobre isso. Houve ainda uma escaramuça no rio Sarus,
perto de Adana. Charbarais montou uma emboscada, fingindo recuar. A vanguarda de Heráclio foi destruída rapidamente, mas os persas não protegeram a ponte. Heráclio contra-atacou com sua retaguarda, atravessou o rio sob uma chuva de flechas e virou a batalha. Admirado, Charbarais comentou a um renegado grego: "Olhe seu imperador. Ele teme flechas tanto quanto uma bigorna." A Batalha do Sarus foi uma retirada bem-sucedida, amplamente celebrada pelos cronistas imperiais. Após o combate, Heráclio e seu exército passaram o inverno em Trebizonda. Cosroe, percebendo que precisava de um contra-ataque decisivo para deter o avanço romano, mobilizou 2 novos exércitos reunindo todos os homens disponíveis, incluindo mercenários estrangeiros. Shahin recebeu o comando de cerca de 50.000 soldados, posicionando-se entre a Mesopotâmia e a Armênia para bloquear o caminho de Heráclio rumo ao coração do Império Sassânida. Enquanto isso, um contingente menor, liderado por Charbarais, flanqueou discretamente o imperador bizantino, avançando diretamente sobre Calcedonia, a base persa do outro lado do Bósforo, em frente à própria Constantinopla. Cosroe articulou ainda uma ofensiva conjunta com Chagan dos Ávaros, planejando atacar a capital romana de ambos os lados, da Europa e da Ásia. Enquanto os persas se instalavam em Calcedonia, os ávaros montavam acampamento no lado europeu de Constantinopla, destruindo o vital aqueduto de Valente. No entanto, o controle romano sobre o estreito do Bósforo impediu os persas de reforçar seus aliados do outro lado, o que limitou significativamente a eficácia do cerco. Especialistas em guerra de assédio, os persas se viram isolados. A comunicação entre as forças era precária, dificultada pela vigilância naval, embora não completamente inexistente. A defesa da capital ficou sob os cuidados do patriarca Sérgio e do patrício Bônus. Ao saber da ameaça, Heráclio dividiu suas forças em 3. Apesar de considerar Constantinopla relativamente segura, enviou reforços para manter o moral alto. Seu irmão Teodoro lideraria uma das divisões contra Shahin, enquanto Heráclio mantinha consigo a menor parte, destinada a golpear o coração da Pérsia.